Oi, vamos falar de lidos, assistidos e ouvidos de fevereiro. A gente já tá em pleno meio de março, mas só agora que eu estou soltando esse vídeo, porque o tempo, ó, corre, né? Daí eu não tive tempo de gravar, então estou gravando agora. E fevereiro tiveram coisas ótimas, então eu não queria deixar passar, né? Um vídeo recomendando e falando sobre as coisas que eu li, que eu assisti e indicações musicais, ouvidos de fevereiro. Acho que começando pelas leituras, né? Eu vou começar pelo último que eu finalizei em fevereiro, que foi Amanhecer na Colheita, da Suzanne Collins, o último livro lançado da saga dos Jogos Vorazes, que eu amo muito, é uma das minhas favoritas. Eu fiz um vídeo de diário de leitura lendo esse livro, eu vou postar em breve, durante essa semana, já tá pronto. E aí lá eu vou falar sobre muitos detalhes do livro, mas pra resumir, eu acho que esse aqui é um dos melhores livros, junto com Em Chamas. Acho que esse e Em Chamas são os melhores livros da saga. A Suzanne Collins veio nesse livro e falou crueldade. Ela quis mostrar pra gente que Panem e Presidente Snow é muito cruel. Acho que aquela questão, aquela piada que tava tendo no TikTok de que a Suzanne Collins viu o povo fazendo edit do ator que fez o Presidente Snow na Canção dos Pássaros e das Serpentes, chamando ele de gostoso, dizendo que poderia consertar ele, que nem parece que ele é do mal, não sei o que lá. Acho que ela viu e ela ficou revoltada e ela escreveu esse livro pra jogar na nossa cara que ele não tem conserto e que ele é uma pessoa podríssima. Uma leitura que eu gostei muito, eu comecei a ler, tipo, no final de semana e durante a semana eu já tinha terminado, em menos de uma semana, eu não conseguia parar de ler, isso atrapalhou muito a minha produtividade no trabalho, porque eu ficava parando pra ler, mas no fim eu entreguei tudo e li o livro. Eu acho que esse é um dos... Claro, eu acho que todos os jogos são bem cruéis, mas esse aqui é um dos mais cruéis. Acho que o filme tem potencial pra ser muito legal. E se você não conhece Jogos Vorazes, se você nunca leu essa saga, eu acho que você deveria ler. Porque ela é muito boa, tanto nos livros quanto nos filmes. Eu acho que as adaptações de Jogos Vorazes são, assim, as mais fiéis que eu já vi e que realmente fazem jus a uma história tão boa quanto essa. E personagens tão cativantes, apesar de que a gente sabe que muitos deles não vão sobreviver até o fim, a grande maioria, mas personagens muito cativantes. E eu acho que ela vai lançar mais. Ela falou uma vez que não lançaria outro livro a não ser que tivessem acontecendo coisas no mundo que ela precisasse ou que ela sentisse que poderia fazer uma crítica. E aí a gente teve a Canção dos Pássaros e das Serpentes e agora teve esse aqui. E eu acho que ela venha falar mais sobre o universo, porque ela colocou coisas aqui que foram deixando umas pontas soltas, sabe? Eu acho que vem mais um livro por aí. E aí, será que a gente termina mais uma trilogia? Espero que sim, porque eu gosto, mas eu confesso que depois que eu terminei de ler esse, eu fiquei pensando, agora eu preciso de um tempo longe de Jogos Vorazes, porque foi muito pesado. Tipo assim, eu não chorei, mas eu achei muito denso as coisas que aconteceram. Enfim, fica uma indicação. Amanhecer na Colheita, muito bom. Depois disso, antes disso, na verdade, eu li Estado de Alerta, do David Class, li aqui no Kindle. Ele é um suspense sobre ecoterrorismo, e ele já estava na minha lista há muito tempo justamente porque fala sobre ecoterrorismo. E aí eu queria entender o que era isso. O livro em si, assim, a sinopse, vou fazer um resumo assim, bem resumido. Sabe essas séries da Netflix de policiais investigando crimes e que tipo, todo episódio tem um crime novo e aí tem que investigar, é puro isso. E, aliás, séries americanas. Puríssimo, puríssimo. É série americana de policial. Tem todas as cenas clichê. Se tivesse um bingo de cenas clichês em séries policiais americanas, esse livro bateria todas. Mesmo assim, e acho que até por isso, a leitura foi tranquila, porque, bom, seguiu esse roteiro de série americana que você, sei lá, mesmo sendo ruim, você continua lendo, né? Ou mesmo sendo ruim, você continua assistindo. Mas tiveram coisas boas aqui. A bateria vai acabar, então vou ter que trocar a bateria. Essa bateria também tá acabando, mas vou falar até ela acabar. Tiveram coisas boas no livro, sim. Eu gostei dele. Acho que um ponto que me fez gostar do livro foi ter essa questão do ambientalismo. O terrorista em si, aqui a gente vai acompanhar dois lados. Outro ponto importante é que temos dois lados. A gente não vai descobrir quem está fazendo. A gente já acompanha, mesmo sem saber o nome, sem saber o gênero ali no início. Bem, fica meio bem claro qual que é o gênero, mas no meio eu fiquei pensando, talvez não seja quem eu estou pensando. Mas, mesmo sem saber essas informações, a gente já acompanha capítulos da visão do terrorista. E aí acho que isso é interessante, porque a gente fica entre
os policiais, o investigador e o terrorista. E aí a gente vai vendo que esse terrorista, na verdade, tem uma família, tem filhos, e ele tá fazendo essas coisas que ele tá fazendo como uma forma de alertar o mundo sobre as consequências climáticas, né? Sobre o aquecimento global. Então ele ataca pontos que fizeram construções, empresas, coisas que fazem muito mal ao meio ambiente. E ele sempre solta uma carta falando o que ele fez, ele tem todo um cronograma, uma coisa assim. Eu acho que isso é interessante, eu acho que essa parte humanizou bastante o vilão da história, só que ao mesmo tempo a gente fica se perguntando, será que ele é tão vilão assim? Será que os vilões não são, na verdade, essas empresas que estão cometendo esses crimes? Porque dele fala o que essa empresa fez e como ela faz mal pro meio ambiente. No fim, eu gostei do livro, eu li muito rápido também, eu acho que foi bom porque eu tava vindo de um ritmo de leitura muito devagar, uma grande farofa, né? Então acho que ler essa farofa foi legal e os temas que ele aborda são legais. Então, Estado de Alerta, do David Class, acho que vale a pena. Apesar de ser uma farofa. E se você gosta de série policial, então vale muito a pena, que você vai amar. Falando em audiolivro, eu ouvi esse mês um conto que chama O Nariz, do Nikolai Gogol, ou Gogol. Enfim, um russo, é um conto da literatura russa, aparentemente faz parte ali dessa lista, desse cânone de obras importantes da literatura russa. É um conto bem curtinho que é uma comédia. Não é uma comédia assim que você escuta ou você lê e dá gargalhadas, mas o plot é basicamente assim: um dia você acorda, o seu nariz sumiu, e aí quando você vê, o seu nariz está na rua com pernas, vestido e ocupando uma posição de poder acima da sua. E você tem que dar um jeito de convencer esse nariz que ele é o seu nariz e que ele tem que voltar pro lugar dele. É engraçado essas peripécias, assim, do nosso personagem que acordou sem nariz, atrás do nariz dele. Depois tem um pós-fácil, um texto de apoio, assim, que fala sobre essa questão da literatura com os duplos, né? Quando o personagem encontra um igual a ele, que nesse caso é o nariz, o próprio nariz. E aí o seu nariz é mais importante que você, porque ele vai à missa, ele tem um cargo mais importante que você, e você aspira muito ter esse cargo, mas você não conseguiu. Então tem essa coisa de se contar com você mesmo e se... Enfim, sabe? Estar de face com quem você é ou com quem você deseja ser. Mas é um conto bem curtinho, então assim, o audiolivro acho que teve 1 hora com um texto de apoio. Acho que vale a pena ler, vale a pena ouvir, tá ali no Audible, incluso na assinatura, então é legal. Eu tive pouquíssimo contato com a literatura russa até hoje, então... Fora esse, eu acho que eu só li Noites Brancas, do Dostoiévski, que eu tenho algumas opiniões e que eu vi que caiu às graças do povo do TikTok, mas eu tenho opiniões meio contrárias. E eu acho que eu vou reler pra voltar nessa discussão sobre Noites Brancas e talvez ler mais coisas de literatura russa que não estão muito no meu radar. E por fim, nas leituras, falando do meu grande projeto desse ano, que é terminar de ler Todos os Contos da Clarice, eu terminei o primeiro livro, as primeiras histórias. Eu amei, o que eu vou dizer? Eu acho que eu já falei em vários outros vídeos aqui que eu mencionei esse livro, que eu tava amando os contos, e tem contos assim, sabe, que te tiram uma coisa de dentro, assim, e quando você entra na pira dela, do fluxo de consciência, é melhor ainda. Então, eu gostei bastante. O segundo livro aqui eu já li, o segundo livro que vem agora, que é O Laços de Família, eu já li, eu tenho uma edição aqui que era diferente dessa, então eu vou reler só alguns contos que eu mais gostei, e depois eu vou pro próximo. Muito bom. Muito bom, leiam Clarice quando você estiver se sentindo estranho, que acho que faz mais sentido. Aí você lê, que aí tudo vai se encaixar na sua cabeça. Enfim, essas foram as leituras desse mês. Vamos falar um pouco sobre o que eu assisti. Eu não assisti tantas coisas, mas eu assisti boas coisas. Eu comecei o mês assistindo então o nosso queridíssimo Agente Secreto, indicado ao Oscar, e eu acho que esse vídeo vai entrar no domingo do Oscar, então eu espero que hoje tem Oscar. A gente tá indicado a gente. Mas eu me sinto muito indicado, porque eu sou brasileiro. Estamos indicados em 4 categorias, né? Melhor filme internacional, melhor ator e melhor casting, elenco. Merece melhor elenco. Acho que merece melhor filme internacional. E melhor ator, eu acho que eu fico assim entre o Wagner. Tipo, óbvio que você tem que torcer pro brasileiro, mas eu fico entre o Wagner e o Michael B. Jordan, porque ele em Pecadores estava um primor. O que eu achei do filme? Durante o filme, assistindo, eu tava meio assim,
tá, o que que vai acontecer? Porque eu acho que eu fui assistir sem saber nada. Eu não sabia nada de nada da história. Eu sabia que estava indicado ao Oscar, ganhando um monte de prêmio, que era do Kleber Mendonça e que tinha o Wagner Moura. Não sabia mais nada. E fui assistir. Durante o filme, como eu falei, eu tava meio sem entender e tava achando até meio parado. Algumas pessoas do cinema saíram durante o filme. A minha amiga que tava comigo dormiu. Mas eu gostei. No final, eu fiquei com aquela sensação de, não sei, uma sensação esquisita, mas nos próximos dias eu não parava de pensar no filme, então isso pra mim quer dizer que ele conversou comigo de alguma maneira e eu gostei. As referências, essa coisa maluca da perna cabeluda, a perna cabeluda ficou muito, tipo assim, na minha cabeça eu fiquei encucadíssimo, eu não parava de pensar na perna cabeluda. E a fotografia do filme é lindo, e uma coisa que acho que não é um grande destaque, mas pra mim foi um destaque, eu gostei muito do figurino. Gostei muito do figurino, dá pra sentir os anos 70 ali, dá pra ver esse momento da moda antes de um ponto importante na história que foi a epidemia da AIDS, que mudou completamente o vestuário masculino. Dá pra sentir isso ali. Tem muito uma coisa velada durante o filme em vários aspectos, não só não só na moda, mas agora já tô falando de personagem. Ao mesmo tempo eles também explicam algumas coisas que é meio, não precisava explicar. Mas eu achei muito bom, eu acho que merece sim o Oscar. Ele, na hora quando terminou, eu fiquei realmente com esse sentimento de, não sei se eu entendi, mas depois ficou na minha cabeça, eu fui digerindo, fui vendo coisas, fui vendo referências, e aí muitas coisas fizeram sentido. E aí eu gostei bastante, gostei. Enfim, assistam, tá na Netflix já, vale a pena. Depois eu assisti um lançamento da Netflix que chama Pavana, é um filme coreano, e ele é meio que um romance e amizade, porque ao mesmo tempo que tem um romance entre o protagonista e a protagonista, tem um amigo deles. Então tem essa relação dos três. Gostei muito do filme porque ele segue a vida dos trabalhadores de shopping. É o povo que tá na base, não é a protagonista bonitinha ou o protagonista rico, é gente do... Acabou a bateria de novo. Façam suas apostas de quantas vezes eu vou parar esse vídeo pra trocar bateria, já foram duas. Mas o que eu tava falando, os protagonistas e a história é gente que trabalha mesmo ali. A protagonista, ela tá tipo assim no mais baixo dos cargos, eu acho. E aí tem toda essa relação deles muito bonita, mas também meio complicada. E não fica só focado no romance, mas tem a amizade também, e essa amizade que vai se desenvolvendo e muitos altos e baixos. Eu sinceramente gostei muito do filme, de verdade. Eu fiquei muito emocionado. Tem coisas muito interessantes, assim, tem frases, quotes, coisas que eu achei muito interessantes e que eu acho que ficou assim comigo. Uma coisa que eles falam no filme, não é um spoiler, mas eles falam sobre os nativos americanos quando eles estão cavalgando. Às vezes eles param a cavalgada, descem do cavalo e olham pra trás. E não porque eles estão cansados ou pro cavalo descansar ou pra nada. Eles estão esperando a alma chegar. É um tempo de esperar a alma chegar. E aí eu fiquei com isso muito na cabeça, né? Quando você tá correndo muito com as coisas, ter esse tempo de parar e se centrar de novo. Achei muito bonita essa parte. Um filme muito bom, de verdade. Ele não é... Ele é um filme coreano, tem essa coisa de dorama, mas não é muito esse dorama séries, assim, sabe? As séries dorama. É mais um filme mesmo, assim, um filme estrangeiro. Aí nesse mesmo dia, eu peguei um dia que eu tava assim, ó, e eu assisti 3 filmes em sequência. Na verdade, eu comecei a sequência com Eclipse. Eu assisti Eclipse, então, porque eu tô relendo... Não, relendo não. Tô lendo pela primeira vez a saga e reassistindo todos os filmes. E o último livro que eu tinha lido foi Eclipse, que foi o meu menos favorito. Assistindo o filme também achei que nada a ver com nada, não gostei, sei lá. Não é o meu que eu mais gosto. Gostei muito de Lua Nova, tanto do livro quanto do filme. E eu gosto bastante de Amanhecer também, dos filmes. Vou ver, agora eu vou ler em breve Amanhecer pra ver o que eu acho. Enfim, o que eu falo? Eclipse, muita gente assistiu, não tem muito o que falar, né? Aí nesse dia eu assisti um filme japonês, taiwanês-japonês também, que, conversou muito comigo. Eu fiquei muito... Depois de Pavana eu comecei a assistir esse, e esse me tocou mais do que Pavana. O nome é 18 anos depois, na Netflix tá como 18 anos depois. O enredo dele é que a gente acompanha primeiro, no início do filme, uma japonesa mochilando por Taiwan, e aí ela acaba ficando num hostel, num karaokê. Ela fica trabalhando ali num karaokê, tipo essa coisa de mochileiro mesmo, assim. E aí ela conhece um taiwanês, e eles têm esse meio que um romance, não tão romance, taraná. E aí depois ela volta pro Japão, e ele fica com isso, fica com ela, assim, tipo, com esse sentimento por ela,
por muito tempo e ele tenta retomar contato e ela sempre dando alguma desculpa. E aí depois, 18 anos depois, ele vai até o Japão fazer uma viagem de negócios e aí acaba pegando esse momento pra fazer uma viagem sozinho pelo Japão. Eu fiz uma viagem sozinho pelo Japão, então... E assim, independente de ser pelo Japão, viajar sozinho, o tema viajar sozinho e o jeito que é retratado é muito especial. As pessoas que a gente encontra durante o caminho, pessoas que você vai falar só uma vez na vida e não vai mais ver, e que te tiram da sua rota pra fazer alguma coisa e você não se arrepende porque foi muito legal. Ele vai encontrando essas pessoas, ele tá passando por várias cidades pra chegar na cidade dela por último. Na verdade, ele até, pra todo mundo que ele encontra, ele fala por que ele tá no Japão, porque ele quer encontrar ela e ele quer ir pra tal lugar. E aí as pessoas... E aí tem uns detalhes que você vai pegando e aí no final fazem muito sentido. Aí as pessoas, mas esse lugar que você quer ir é pro outro lado. E aí parece que ele tá com uma ansiedade, tipo... evitando ir até... Eu também acho que nesse sentido também ficaria assim, de ir encontrar uma pessoa, né? Acaba levando ele por umas jornadas, e aí a gente tem momentos do passado com momentos atuais e tudo. E o final tem um pequeno plot twist que eu não tava esperando, de verdade, eu não tava esperando. Eu achei o filme lindo, 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 lindo. A fotografia é muito bonita, não é uma coisa assim excepcional, mas é tão bom de assistir. Eu assisti no áudio original, né, então essa mudança de... Adoro ver esses filmes que ficam mudando de línguas, então eles falam um pouco em taiwanês, na verdade, mandarim chinês, eu não sei. E depois fala em japonês, e ele aprende japonês pra falar com ela. E o ator principal, ele também tá em Um Romance do Além, que é um outro filme taiwanês que é bem legal, que é uma loucura, mas que é muito legal, tá? Eu recomendo assistirem. É o mesmo ator desse filme, Um Romance do Além. Mas... eu gostei muito, virou um dos meus favoritos e eu deixo essa indicação pra vocês. E por último, falando de música, né, indicações de ouvidos do mês, ou pelo menos um álbum e uma música, eu vou indicar pra vocês o Carranca, da Urias. Esse mês, no início do mês ali no carnaval, eu fui pra São Paulo e acabei assistindo um show dela no Sesc, que foi incrível, foi muito legal. E quando saiu o Carranca, eu tava viajando lá pelo Japão e eu ficava ouvindo o álbum enquanto eu tava passeando por lá. E eu gostei muito, assim, do álbum. Acho que ela trouxe uma coisa bem diferente do que ela tinha feito no último álbum, que foi o Hermind, que era muito mais eletrônico e cante e tarará. Nesse ela já tem muito mais brasilidade, tem muito mais letras mais fortes, assim, mais poéticas e que te fazem pensar e tem mais uma sonoridade tão gostosa, tão bem feita, de verdade. Eu acho que é um álbum que vale a pena escutar. Vale a pena escutar em ordem, porque tem alguns interludes recitados pela Marcinha do Corinto, se eu não me engano, que é uma travesti famosa. E eu acho que é um álbum muito bom. Muito bom, acho que foi um dos melhores que foi lançado ano passado. E vale muito a pena ouvir. E se tiveres a oportunidade de ir num show dela, vá, porque foi, assim, muito bom. E, cara, o show no Sesc, além de ser barato, assim, não foi tão fácil conseguir o ingresso, porque tem que estar lá a tal hora e pegar o ingresso. Mas além de ser muito barato, a gente ficou muito... Era no teatro, então a gente ficou, assim, na quarta fileira. Então a gente viu ela muito de perto. E uma voz... Eu não tava esperando essa voz, assim, tão boa no ao vivo, mas... foi bom. E outra música que eu ouvi bastante foi Drácula, um remix com a Jenny, que é do Tame Impala, com a Jenny. E acho que até tá dando uma mini viralizadinha no TikTok agora, mas logo que saiu eu comecei a ouvir, ficou na minha cabeça, não sei. E eu gostei bastante dessa música. Assim, não tem nada de especial, não tem muita coisa pra falar, mas é uma indicação de música que vale a pena você dar uma chance e escutar. Diferente, agora eu vou abrir um parênteses, que poderia ser uma, assim, reclamação. Diferente do álbum novo do Blackpink, que foi uma grande decepção. Me desculpem, eu sou muito fã, ou era, não sei, porque vendo elas irem para um final de carreira, um desbande, e nunca terem colocado o Brasil na rota me deixa um pouco chateado. Mas esse novo álbum foi, tipo assim, o que rolou? Tanto a questão de alguns produtores meio polêmicos, quanto a questão de uso de IA pra fazer o clipe. Elas não estão mais nem aí, parece, pro Blackpink, então, tipo, foi decepcionante. Mas... que bom que temos muitas outras músicas para ouvir nesse mundo. Esse foi o meu resumo de fevereiro, lidos, assistidos e ouvidos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se a ferramenta de hypar já estiver aqui embaixo, por favor, hypem. Curtam o vídeo, comentem aqui embaixo o que vocês leram, se vocês leram algum desses livros ou outras coisas, me deem dicas também.
E o que vocês assistiram, principalmente dica de filme, porque eu não sou uma pessoa que assiste muito e eu não tenho uma lista assim, tipo, eu quero, como por exemplo, eu tenho uma lista de livros pra ler, que são esses aqui que eu não li ainda. Eu não tenho uma lista assim, eu vou pelo flow, assim, eu abro, eu vejo o que tá rolando e assisto. Então se você tiver indicações de filmes, me indique. E de músicas também, coloque tudo aqui embaixo, transforme esses comentários em um grande fórum onde todo mundo deixa indicações. Obrigado por assistir. Até mais. Essa semana tem vídeo de diário de leitura de A Mensagem na Colheita.